Questão 3, calcular esse limite justificando cada passagem. Então vamos lá. O que a gente observa aqui? Ó? A gente tem limite de soma e diferença. A gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites e limite da diferença é a diferença dos limites. Então aqui fica assim, ó, limite de 3x à quarta quando x tende a menos 2, mais limite de quem? De 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, quando x tende a menos 2. Que mais? Menos limite de x, quando x tende a menos 2. E por fim, mais limite de 1 quando x tende a menos 2. Quais propriedades eu estou usando aqui? Que limite da soma é a soma dos limites e limite da diferença é a diferença dos limites. Muito bem. O que a gente vê aqui agora? Ó? Limite de uma constante vezes uma função. Essa constante ela vem por lá de fora do limite, né? Limite de uma constante vezes uma função é a mesma coisa que a constante vezes o limite dessa função. Então aqui fica assim, ó. 3 vezes limite de x à quarta quando x tende a menos 2. Que propriedade eu estou pensando aqui? Na seguinte, ó, limite de c vezes f de x quando x tende a a. Ó, essa é a propriedade que eu estou pensando. O que é isso? C vezes limite de f de x quando x tende a a. Essa é a propriedade que eu estou pensando. Limite de c vezes f de x quando x tende a a é c vezes limite de f de x quando x tende a a. E o f de x aqui para mim, no caso, é o x à quarta, nesse exemplo que eu estou fazendo. Agora aqui, olha, o f de x aqui para mim é um x ao quadrado. O que vai ser isso? 2 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a menos 2. Aqui, vamos repetir esse limite. Menos limite de x quando x tende a menos 2. E, por fim, limite de 1 quando x tende a menos 2. Pouco mais, pouco mais. Agora a gente tem limite de x à quarta quando x tende a menos 2. Vou pensar na seguinte propriedade, ó. Limite de x elevado a n quando x tende a a, isso é a elevado a n. É uma propriedade que tem aí, né? Limite de x elevado a n quando x tende a a é a elevado a n. E no caso aqui o a é o menos 2, né? Então, limite de x à quarta quando x tende a menos 2 vai ser o quê? Menos 2 elevado a n, ou seja, menos 2 elevado a 4. Estou olhando para essa propriedade. Então, isso fica 3 vezes menos 2 elevado a 4, mais 2 vezes, aqui de novo, eu estou pensando na mesma propriedade, tá? Então, aqui vai ficar limite de x ao quadrado quando x tende a menos 2, é menos 2 ao quadrado, menos, aqui também estou olhando para essa propriedade com n igual a 1, se n for 1 aqui, né, limite de x quando x tende a menos 2, dá o próprio menos 2. Menos 2. E por fim, o último aqui, eu estou olhando para o limite de uma constante. Essa propriedade eu estou olhando. Limite de uma constante quando x tende a a é a própria constante. Então aqui, limite da função constante igual a 1 quando x tende a menos 2, isso dá 1. Bem devagarzinho, fazendo todos os detalhes aí para você entender. Um pouco mais, quanto é que vai dar isso? 3 vezes menos 2 elevado a 4 vai dar 16. Depois, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, isso vai dar 4. Depois, menos vezes menos, mais 2, mais 1. Bom, agora a gente vai finalizando as contas, né? 3 vezes 16, isso vai dar 48. 2 vezes 4, 8, e 2 mais 1, 3. Ou seja, 48 mais 8 dá 56. 56 mais 3, 59. Pronto. É o valor do limite procurado. Questão 4. Inicialmente, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem limite de um produto, né? E o limite de um produto é o produto dos limites. Portanto, isso aqui é igual a limite quando x tende a menos 1, de quem? De x à quarta, menos 3x, vezes limite quando x tende a menos 1, dessa outra parcela aqui, né? X ao quadrado,
mais 5x mais 3. Pronto. Qual propriedade eu estou usando? Limite do produto e o produto dos limites. É isso que eu estou usando até agora. Então tá, vamos fazer aqui agora, olha só. Vamos fazer para cá, igual. Agora, olha para esse limite. O que eu tenho aqui? Ó? Limite de uma diferença. Limite de uma diferença é a diferença dos limites. Portanto, isso aqui vai ficar limite de x à quarta quando x tende a menos 1, menos limite de 3x quando x tende a menos 1. Pronto, é a primeira parcela mesmo. O que eu estou usando? Limite da diferença e a diferença dos limites. Bom, agora olha para o outro limite. Eu tenho aqui limite de uma soma, né? Limite de uma soma e a soma dos limites. Então, isso vai ser igual aqui. É limite, quando x tende a menos 1, de x ao quadrado, mais limite, quando x tende a menos 1, de 5x, mais limite, quando x tende a menos 1, de 3, né? Que é constante. Muito bem. Bom, pouco mais. Agora eu vou usar a seguinte propriedade. Limite de c vezes f de x quando x tende a A. Isso é c vezes o limite de f de x quando x tende a A. Eu vou usar essa propriedade aqui nesse limite e aqui nesse limite. Depois a gente calcula todos os limites aí de uma única vez. Então tá, isso é igual a quem? A limite de x à quarta quando x tende a menos 1, menos, agora eu vou usar essa propriedade aqui, ó. O que acontece com esse 3? Ele vem para fora do limite. Menos 3 vezes o limite de x quando x tende a menos 1, fechou parênteses, que multiplica quem? Agora eu vou usar aqui de novo, né? Então isso aqui nós vamos repetir, limite de x ao quadrado quando x tende a menos 1. Aqui vai ficar mais 5 vezes, estou usando a propriedade agora, 5 vezes limite de x quando x tende a menos 1. E por fim aqui, limite de 3 quando x tende a menos 1. Muito bem, isso é igual a quanto? Então devagarzinho para a gente entender todas as passagens. Aqui nessa passagem apenas usei essa propriedade, limite de c vezes f de x é c vezes o limite de f de x. Ou seja, se tiver uma constante multiplicando a função, essa constante pode vir para fora do limite. É o que está acontecendo aqui, ó. Tem uma constante multiplicando uma função. Ah, essa constante vem para fora. Aqui também, ó. Tinha uma constante multiplicando a função. A constante vem para fora. Bom, agora nós vamos usar a seguinte propriedade. Limite de x elevado a n quando x tende a A, isso é A elevado a n. Essa é a propriedade que a gente vai usar, né? Limite de x elevado a n quando x tende a A é igual a A elevado a n. Exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Limite de x elevado a 4 quando x tende a menos 1, o que vai ser isso? Menos 1 elevado a 4. Ó, compare. Quem faz o papel de A é o menos 1 e o nosso n é o 4. Então vai dar o quê? Menos 1 elevado a 4. Ó, então isso é igual a menos 1 elevado a 4, menos 3 vezes. Aqui a gente pensa na mesma propriedade, considerando o n igual a 1. Então, o a é o menos 1. Então, o limite de x, quando x tende a menos 1, vai dar o próprio a, ou seja, vai dar o próprio menos 1. Então, 3 vezes menos 1. Agora, continuando um pouco mais, ó. Limite de x ao quadrado quando x tende a menos 1. Estou usando essa propriedade aqui de novo. Com o n igual a 2 e o a igual a menos 1. O que vai ser isso? Menos 1 ao quadrado. Mais 5 vezes limite da função. Essa aqui é a função identidade, né? F de x igual a x é a função identidade. Limite de x quando x tende a menos 1, devido a essa propriedade aqui, vai dar menos 1. Então, vezes menos 1 mais limite de uma constante quando x tende a A, é a própria constante. Aí estou olhando para essa propriedade. Limite de uma constante quando x tende a A. Ah, isso dá a própria constante. Ah, limite de 3 quando x tende a menos 1. Ah, isso dá 3. Aí independe do x tendendo a A, independe do valor de A. Pouco mais. Quanto é que vai dar isso? Agora vai fazer conta, né? Fazer conta. Menos 1 elevado a 4 dá 1 positivo. Depois, menos 3 vezes menos 1 mais 3. Que multiplica quem? Ó? Menos 1 ao quadrado dá 1.
Depois 5 vezes menos 1 dá menos 5, mais 3, né? Menos 5 mais 3. Vamos finalizar aqui? Ó, 1 mais 3 dá 4, vezes aqui 1 menos 5 dá menos 4, menos 4 mais 3, isso vai dar menos 1. Menos 1. E 4 vezes menos 1, menos 4. Pronto, é o valor do limite procurado. Questão 5. Calcular esse limite, também justificando todas as passagens. Muito bem. Inicialmente, o que a gente enxerga aqui? Um quociente, né? Uma divisão. O limite de um quociente é o quociente dos limites. É isso que diz a propriedade. Desde que o limite do denominador seja diferente de zero. E vai ser diferente de zero, né? Substitui o t aqui por menos 2. Você vai obter 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, mais 2. Isso realmente vai ser um número diferente de zero, porque menos 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 2, 8. Aqui vai ficar mais 6, mais 2. Ó, diferente de zero. Muito bem. Então tá. O que eu estou pensando inicialmente? Que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então isso é a mesma coisa que limite, quando t tende a menos 2, de t a quarta menos 2, sobre limite, quando t tende a menos 2, de quem? De 2t ao quadrado menos 3t mais 2. Pronto. Aí, que beleza. Isso é igual. Vamos fazer aqui embaixo. Igual. Bom, o que eu enxergo agora aqui no numerador? Eu tenho o limite de uma diferença. O limite da diferença é a diferença dos limites. Aqui no denominador a mesma coisa, né? Eu tenho soma e subtração. Eu tenho limite de soma e subtração. Limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença é a diferença dos limites. Então, isso vai ficar assim. Vamos fazer mais aqui embaixo. Igual. Estou olhando para o numerador. Limite de uma diferença. Vai ser a diferença dos limites. Isso é limite, quando t tende a menos 2, de t à quarta, menos limite, quando t tende a menos 2, de 2. Tá? Limite da diferença é a diferença dos limites. Olha agora para o denominador. Eu tenho limite de soma e subtração. Então, aqui vai ficar limite, quando t tende a menos 2, de 2t ao quadrado, 2t ao quadrado, não precisa desse parênteses não, 2t ao quadrado, vamos melhorar isso aqui. Depois, menos limite, quando t tende a menos 2, de quem? De 3t. E por fim, mais limite, quando t tende a menos 2, de 2. Muito bem, muito bem. Que mais? Agora a gente usa a seguinte propriedade, limite de c vezes f de x, quando x tende a A, é c vezes o limite de f de x, quando x tende a A. Ou seja, se você tem o limite de c vezes uma função, é a mesma coisa que c vezes o limite dessa função. Ou, em outras palavras, esse c aqui, essa constante que está multiplicando a função, ela vem para fora do limite, tá? É o que está acontecendo aqui nessa parcela e nessa. Eu tenho uma constante aqui multiplicando a função t ao quadrado. Essa constante vem para fora. Eu tenho a constante aqui multiplicando a função t. Essa constante vem para fora, tá? Nessa passagem nós vamos fazer isso. Então, isso é igual... Vou fazer aqui na frente. A limite, quando t tende a menos 2, de t à quarta, menos limite, faltou um i, menos limite de 2, quando t tende a menos 2, sobre, agora estou aplicando a propriedade agora, esse 2 vem para fora, 2 vezes limite de t ao quadrado, quando t tende a menos 2, aqui novamente aplicando a propriedade, esse 3 vem para fora, menos 3 vezes limite, quando t tende a menos 2 de t, por fim, mais limite de 2, quando t tende a menos 2. Pronto, aí que bonito. Vou fazer aqui agora. Agora já vou calcular esses limites.
Limite de t à quarta quando t tende a menos 2, isso vai dar menos 2 elevado a 4. Menos 2 elevado a 4. Por que isso? Estamos usando a propriedade. Limite de x elevado a n quando x tende a A é igual a A elevado a n. Agora a variável aqui é t, né? Então não tem problema. Limite de t elevado a n quando t tende a A é A elevado a n. Aqui, o meu A aqui, no caso, é o menos 2. Então vai dar o menos 2 elevado a n, que é o 4. Menos 2 elevado a 4. Menos limite de uma constante. Ó, limite de uma constante quando x tende a A, qualquer que seja o A, isso vai ser sempre a própria constante. Então esse limite aqui é 2. Então menos 2. Sobre 2 vezes esse limite. Vou usar essa propriedade de novo. Ó. Limite de t ao quadrado quando t tende a menos 2 é o quê? Menos 2 ao quadrado. Depois, menos 3 vezes limite de t quando t tende a menos 2. Essa propriedade com n igual a 1. Ó, com n igual a 1. Vai dar o próprio a, ou seja, vai dar o próprio menos 2. Menos 3 vezes menos 2. E por fim, limite de outra constante. O limite da constante quando t tende a A é a própria constante. Então ali vai dar mais 2. Pronto, agora a gente finaliza as contas. Muito bem. Quanto dá isso? Menos 2 elevado a 4, isso dá 16. Menos 2 sobre... menos 2 ao quadrado, aqui vai dar 4 vezes 2, 8. Depois, menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6, mais 2. Um pouco mais. 16 menos 2 dá 14. Sobre 8 mais 6 dá 14, mais 2, 16. 14 sobre 16, que dá para simplificar ainda por 2. Né? Quando você simplificar isso aqui por 2, você vai obter 7 oitavos. Simplificando por 2. Acabou.